Eu congelei a conta que tinha com minha namorada e descobri que o destino estava me empurrando pro homem que eu realmente devia amar. Oi, Reddit. Sou um cara de 28 anos e até poucas semanas atrás eu achava que minha vida estava perfeitamente organizada. Eu tinha um bom emprego, um apartamento decente, uma relação estável e um plano: juntar dinheiro com minha namorada, vamos chamá-la de C, para comprar uma casa. Pelo menos, era o que eu pensava. O engraçado é que quando escrevo isso agora, tudo parece tão óbvio, mas na época nada era claro. Eu estava flutuando dentro de uma rotina confortável demais para perceber os sinais. E talvez seja por isso que o destino precisou me sacudir e me levar até ele. Mas eu tô me adiantando. Vamos por partes. Aquela sensação estranha, o nó no estômago quando alguém que você ama faz algo que não combina com ela, mas você ignora porque não quer parecer paranoico, isso me perseguiu por meses. A C começou a agir diferente. Sempre com o celular grudado, sempre virando a tela, sempre com viagens de trabalho e finais de semana com amigas que nunca tinham existido antes. Eu tentava não pensar o pior, de verdade. Até que um dia, enquanto conferia a nossa conta conjunta, aquela que criamos para economizar para casa, eu vi a transação. 33 mil reais sacados. De uma vez. Sem aviso. Sem justificativa. Sem nada. Eu perguntei. Ela respondeu com tédio, como se estivesse comentando sobre um café. Ah, eu marquei uma viagem com a M e a T. E aí, bem, vocês já sabem o resto. Ela perdeu a paciência, eu perdi a confiança, e aquela noite, com o coração doendo, eu fiz algo que nunca imaginei. Eu peguei o telefone dela. E descobri a verdade. Tinha tudo lá. Passagens, hotéis, e-mails, mensagens, eles trocando planos, eles rindo sobre mim, eles discutindo detalhes como se eu nem existisse. Eu deveria ter explodido, mas algo dentro de mim travou. Em vez de confrontá-la, eu só senti um vazio. Um silêncio tão grande que parecia outra pessoa vivendo ali dentro, de mim. Então, eu fiz a única coisa que me deu algum controle. Congelei nossa conta conjunta. E esperei ela chegar no aeroporto. Ela ligou gritando. Eu atendi em silêncio. Meu cartão não passou, o que você fez? Eu disse a verdade, com calma. Depois disso, bem, a discussão foi feia. Ela tentou inverter tudo, dizer que eu não queria magoar, disse que eu não a entendia, disse que ele era só um amigo. E no final disse que eu era culpado por forçar ela a procurar outra pessoa. Eu terminei ali mesmo, sem gritar, sem chorar. Só desliguei. E algo no meu peito partiu. Mas essa não é uma história sobre perda. É aqui que minha história de amor começa. 2 dias depois, minha rotina estava destruída. Eu não dormia, eu não comia. E eu, que sempre fui reservado, fiz algo impossível. Saí pra caminhar sem rumo às 3 da manhã. Foi quando aconteceu a coincidência que ainda me arrepia. Eu esbarrei em alguém. Literalmente. Um cara. Alto. Casaco cinza. Moletom com capuz. Olhos que pareciam estar carregando outro mundo. Dentro deles. Ele me pediu desculpas. Eu pedi também. Mas quando eu ia seguir caminho, ele perguntou: "Você tá bem?" E eu não sei porquê, mas aquela pergunta atravessou todas as barreiras que eu tinha. Eu comecei a chorar. Na rua. Na frente de um desconhecido. Ele não se assustou. Não fugiu. Não julgou. Ele só ficou ali e me ouviu. Por quase 1 hora. Quando percebi, estávamos sentados na calçada. Ele se chamava Lucas. E naquele momento eu só sabia que ele parecia o tipo de pessoa que a vida manda exatamente quando você tá prestes a quebrar. No dia seguinte, eu fui trabalhar tentando fingir que estava bem. E adivinha quem entrou pela porta do meu setor? Quem tinha sido contratado como reforço temporário para um projeto interno? Lucas. O cara que me encontrou chorando às 3 da manhã. O cara com quem eu desabafei, sem conhecer. Mas quando ele me reconheceu, ele sorriu. Um sorriso tão caloroso que eu senti algo dentro de mim relaxar pela primeira vez em meses. Ele disse que a vida não dava ponto sem nó. Fui o primeiro de muitos sinais. Sinais que pareciam destino demais para serem coincidência. Enquanto eu me curava da C, eu e o Lucas fomos ficando próximos. Almoço junto, mensagens, olhares, cafés depois do expediente, longas conversas no carro. E foi então que a primeira fissura apareceu. Daqueles sutis, mas que mudam o rumo das coisas. O Lucas não estava exatamente solteiro. Ele estava tentando terminar um relacionamento sufocante, com um cara que não aceitava a separação. Ele não estava traindo ninguém, mas tinha medo. Medo de machucar, medo de ser injusto, medo de dar errado de novo, medo de sentir algo por mim. Esse medo no início fez ele se afastar, mas o destino não estava disposto a deixar isso morrer. A C tentou espalhar para todos que o abandonei no exterior. Eu ignorei, até que um dia, quem me mandou mensagem perguntando se era verdade foi o ex do Lucas. Sim, o mesmo cara. O mundo é realmente pequeno assim. Esse ex, que não vou nomear, trabalhava na mesma empresa em que a C havia feito um curso anos atrás. Eles eram conhecidos distantes, e foi assim que ele ouviu a versão falsa dela. Quando ele veio confirmar comigo, tudo se encaixou. E ele confirmou uma coisa que eu não sabia. Ela saiu falando que você era obcecado por uma casa, que você não ligava pra ela, que ela precisava respirar. Foi ali que o Lucas ouviu toda a verdade de outra fonte. E quando ele me procurou nesse dia, algo nele mudou. A forma como me olhou, a forma como me ouviu, a forma como segurou meu braço antes de ir embora. Ele parecia preocupado, protetor, mesmo com medo de me perder também. Algumas semanas depois, já éramos inseparáveis. Ainda não um casal, mas algo muito próximo disso. Até que um dia, na casa dele, um caderno caiu da estante, um diário. Eu não quis abrir. Ele pediu pra eu abrir. E ali, dentro, eu li páginas e páginas sobre mim, sobre o dia em que ele me encontrou chorando, sobre como aquilo fez ele repensar a própria vida, sobre como ele tinha medo de sentir algo por alguém tão machucado, sobre como ele queria me proteger e sobre como ele achava que o destino estava conectando a gente de um jeito assustador demais pra ignorar. Eu tremia enquanto lia. Ele tremia enquanto esperava. Foi a primeira vez que nos abraçamos de verdade, sem pressa, sem máscara, sem medo. O ex dele finalmente fez as malas e foi embora da cidade. A C parou de tentar manipular as pessoas. A empresa contratou o Lucas em definitivo. E eu comecei a me sentir vivo de novo. Mas uma manhã comum, quando o Lucas bateu na minha porta, antes do trabalho, ele estava segurando um papel dobrado. Quando abriu, eu congelei. Era um extrato bancário, da conta dele,
e tinha exatamente 33 mil reais guardados, o mesmo valor que a C roubou pra viajar. Eu fiquei mudo. Ele explicou antes de eu perguntar. Eu não queria te dizer, mas desde que te encontrei na rua eu venho juntando tudo que eu posso. Não pra substituir o que a C tirou de você, mas pra te provar que algumas pessoas chegam pra somar, não pra tirar. Eu não chorei. Eu desabei. E ele me segurou como se estivesse segurando o futuro dele também. Hoje estamos juntos, de verdade. Sem sombras, sem ex, sem máscaras. Ele mora comigo agora. Nós cozinhamos juntos, rimos juntos, e toda noite antes de dormir, ele coloca a mão no meu peito, sempre no mesmo lugar, como se conferisse que o mundo ainda é real. E eu sei que é. Depois de tudo que vivi, aprendi que às vezes a vida te arranca da ilusão pra te entregar exatamente o amor que você merecia desde o início. E às vezes esse amor vem na forma de um desconhecido nas ruas das 3 da manhã. A frase que ele sussurrou no meu ouvido no dia em que me beijou pela primeira vez foi: "Não fui eu que te encontrei. Foi o destino que te devolveu pra onde você sempre deveria estar." E eu acreditei. Afinal, pela primeira vez em muito tempo, eu tava exatamente onde eu queria estar também.